Hoje nós vamos retornar, a um texto conhecidíssimo dos irmãos. Muitos talvez conhecem esse texto de cor, tão batido e conhecido. Eu queria que os queridos abrissem o texto santo em Mateus, capítulo 28. Nós vamos considerar do 16 ao 20, texto ultra conhecido, a maior comissão, a grande comissão. Mateus 28. O fato que o texto é conhecido não deve nos deixar, por assim dizer, anestesiados. Estejamos prontos para receber. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, não importa o que o pregador, é Deus que vai falar aos nossos corações e não o homem. O homem é apenas um moleque de recado. É Deus que está falando. Então receba a palavra do Senhor. Embora você conheça esse texto muito bem, receba como palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã. Eu vou ler a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, fala conosco agora, Pai. Me usa, que eu diminua, que eu desapareça e a Tua voz seja ouvida e encontre guarida nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sabendo ou não, todos nós somos missionários. Alguns são excelentes missionários, outros são bons missionários, outros são medianos, outros ruins e outros ainda péssimos missionários. Um primo meu me contou uma vez que o vizinho dele era conhecido em toda a região, uma região de Feira, como o crente. Ele dava um péssimo testemunho, brigava com todo mundo, e estacionava a Kombi diante de outros locais, mas ele era conhecido, ele era o crente, ele era um péssimo missionário. Então todos nós, em alguma medida, estamos dentro dessa escala, de excelente até péssimo. É nossa responsabilidade, é minha e sua responsabilidade, é responsabilidade da igreja alcançar as pessoas, ou fazer missões, para usar um termo mais conhecido. É responsabilidade nossa fazer discípulos a nível local, estadual e mundial. A gente faz isso pelo nosso testemunho pessoal, a nível local, pelas nossas orações, por meio de agências missionárias, agências essas que têm um compromisso com a palavra de Deus, que têm um foco correto. Essas agências nós devemos apoiar. O texto que nós lemos, um texto, como eu já repeti várias vezes, muito conhecido, retrata um grande encontro na Galileia. E que encontro tremendo deve ter sido este. Este encontro foi pré-anunciado pelo menos 3 vezes, em Mateus 26, 32, Mateus 28, 7, Mateus 28, 10 e agora Mateus 28, 19 em diante, ele acontece. O contexto maior desse encontro é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o pilar central da fé cristã. A ressurreição de Jesus. Se existe uma doutrina, qual seria a doutrina mais importante do vasto corpo dogmático do cristianismo? A ressurreição de Cristo. Não há o que hesitar. A ressurreição de Cristo é o evento crucial que distingue a fé cristã de todas as outras
fez. O evangelista Mateus parece não enfatizar muito a ressurreição de Cristo, mas se você coloca todos os evangelhos juntos, você vai ver que o Cristo ressuscitado apareceu muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, o Cristo ressuscitado apareceu a Maria Madalena, Marcos 16, 6 a 11. O Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. O Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos com Tomé ausente, João 20, 19 a 23. Uma semana depois, o Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos com Tomé presente. O Cristo ressuscitado apareceu a todos os discípulos, recebendo-os com um churrasco na praia, João 21. Então, o Cristo ressuscitado aparece em inúmeras ocasiões, e nós temos aqui um desses aparecimentos, digamos, o aparecimento final na Galileia. O nosso texto que lemos, Mateus 28, ele começa com as palavras: partiram 11 discípulos. Mas havia muito mais gente do que esses 11 aqui relatados. É interessante que Mateus, de propósito, já separa Judas, só diz 11 ao invés de 12, isso é proposital. Havia muito mais pessoas nesta ocasião que nós lemos aqui na grande comissão. As mulheres estavam presentes. Se você está com o texto aberto em Mateus 28, sobe os olhos para os versículos 5 a 7. 5 a 7. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele havia dito. Vinde e vede o lugar onde jazia, e de depressa dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós, mulheres, para Galiléia, e ali o vereis. Então, os 11 e as mulheres estavam presentes, mas é muito provavelmente que este encontro aqui na Galiléia, o encontro final, é aquele encontro que Paulo se refere como 500 pessoas presentes. É muito provável que esse encontro aqui. Vocês sabem que Paulo se refere a um grande encontro em 1 Coríntios 15, 6. Ele diz, em 1 Coríntios 15, se você recuar um pouquinho para o 5, Jesus apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu, aqui agora, a mais de 500 irmãos de uma só vez. É muito provável que essa massa enorme de pessoas está feita a referência aqui por Paulo em 1 Coríntios 15, 6. É este maravilhoso encontro entre os discípulos de Jesus e o Cristo ressurreto. É aqui que a grande comissão é anunciada. É interessante, eu penso que vale um comentário, que essa grande comissão é anunciada em uma montanha. O texto diz: partiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte, versículo 16, onde Jesus lhes designara. É muito provável que Jesus já tivesse pregado nesta mesma montanha. É curioso que Jesus escolhe montanhas propositalmente para momentos épicos do seu ministério. Por exemplo, o célebre sermão das bem-aventuranças, o maior discurso de Cristo, em Mateus 5, 6 e 7, foi proferido em uma montanha. Foi também em uma montanha que Jesus escolheu os seus apóstolos, como a gente vê descrito em Marcos 4, 13 em diante. Foi igualmente em uma montanha, Jesus escolheu de propósito uma montanha para ser transfigurado. Aquele momento que vocês sabem que Jesus rasga a carne e o Cristo Logos ressurreto é mostrado diante dos seus discípulos que ele havia selecionado para estarem presentes naquele momento
Lucas 9, 28 em diante. Então eu queria que vocês executassem aqui um exercício de imaginação, que nós estamos no meio daqueles mais de 500, neste último encontro entre o Cristo ressuscitado e aqui viria a ser a grande comissão. Imagina que nós estamos naquela montanha, aquele local suntuoso, maravilhoso ali, estamos no cume da montanha aguardando, aquele povo estava esperando ali, e de repente, do nada surge o Cristo ressuscitado. Que imagem maravilhosa! Ele surge, atrás dele o nada, o vazio, o céu, e por para baixo o abismo da montanha. Que visão celestial, que visão majestosa deve ter sido aquilo. A gente até poderia dizer que o que aconteceu aqui foi uma segunda transfiguração, do Cristo agora ressurreto. Que cena dramática, era como se céu e terra se encontrassem. E curiosamente, quando acontece esta cena no meio da multidão, duas reações são observadas. Alguns adoraram, mas pasme, alguns, diz o texto, duvidaram. Versículo 17. Quando ouviram Jesus, o adoraram, mas alguns, diz a tradução da ARA, duvidaram. A maior parte daqueles irmãos, a maioria, prosecúncenas, se prostraram, se jogaram ao chão ali. Não é para menos. Quem os confronta agora não é o servo sofredor, é o Logos eterno em glória ressurreta. Mas uns poucos ficaram, diz o texto, com dúvida. O texto grego pode também ser traduzido, eu não sei como está traduzido na tua Bíblia, hesitaram. É uma tradução legítima. Alguns hesitaram. A reação de dúvida ou hesitação de uma pequena parte da multidão não deve nos espantar. Lembram que logo após o incidente do caminho de Emaús, quando Jesus aparece pela primeira vez aos seus discípulos, a reação deles também é de hesitação, é de incredulidade, é de dúvida. Lembram em Lucas 24, quando Jesus surge no meio deles, ele diz: Pai seja convosco. O texto diz: enquanto falavam, o próprio Jesus se apresentou e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Jesus, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas ou hesitação em vossos corações? Olhai as minhas mãos. Eu ficaria, sem dúvida, perplexo se eu estivesse naquele quarto, naquele cenáculo. Mas Jesus disse: olha as minhas mãos, olha aqui, sou eu mesmo, toca, palpa-me, porque o espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, não acreditando eles ainda. O texto diz aqui: não acreditando eles ainda. Por quê? Por maldade? Por quê? Por pecaminosidade? Não, por causa da alegria. Aleluia. Por causa do gozo, da alegria que estava tomando conta do coração deles, estando eles admirados. Perguntou-lhe Jesus: vocês têm alguma coisa que eu possa comer? Para mostrar que é palpável, para mostrar diante deles que a ressurreição era palpável. Então, diz o texto, lhe deram um pedaço de peixe assado, pedaço esse que ele tomou e comeu diante deles. Voltando ao texto, na Galileia, no monte, nós podemos imaginar que enquanto a maioria estava prostrada com o rosto em terra, uns poucos permaneciam em pé, boquiabertos, estupefatos.
E aí o texto segue narrando no versículo 18: e aproximando-se Jesus. Eu imagino Jesus suspenso no ar, o Cristo ressurreto, suspenso no ar, diz o texto 18, parte A. E aproximando-se Jesus, falou-lhe. Interessante este aproximando-se. Eu imagino que ele se aproximou justamente daqueles que estavam em pé, já que os que estavam prostrados não podiam vê-lo. Vocês se lembram de quem Jesus se aproximou diante da dúvida e diante da hesitação antes no cenáculo? Jesus se aproximou justamente de Tomé, que estava duvidando, não é? Então, eu imagino que Jesus aqui se aproxima daqueles que estavam hesitantes. E aproximando-se, 18, o resto do 18, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade. Aqui Jesus faz referência à sua natureza humana, o Cristo humano ressuscitado, porque ele já era detentor de toda a autoridade, como narrado logo no prólogo joanino. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus. Ele, a palavra, estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Então, Jesus, enquanto Logos, o homem Jesus veio depois, o Logos eterno já tinha toda a autoridade. Nós não sabemos quando exatamente o homem Jesus é investido desta autoridade que o Logos eterno já possuía. Sabemos apenas que Jesus recebera do Pai autoridade sobre todas as coisas de forma provisional, ainda na sua caminhada na terra. Por exemplo, João 3,35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ou seja, já havia uma delegação provisional do Pai para o Filho antes da crucificação e da ressurreição. Um outro exemplo, João 5,22, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento, para que todos honrem ao Filho como honram o Pai. Então havia uma provisionalidade de uma autoridade que seria dada a Cristo Jesus de uma maneira cabal depois da ressurreição. É interessante a gente meditar um pouquinho na ressurreição, e eu já preguei aqui para vocês demoradamente a respeito deste fato, que é o pilar central, que na ressurreição foi desencadeado um poder tremendo. Os pais da igreja diziam que o dia da ressurreição foi o 8º dia, depois dos 6 dias de criação, o 7º do descanso, no Gênesis. Então, por assim dizer, o 8º dia da criação foi a ressurreição do Cristo. Foi desencadeado um poder tremendo, e neste poder, quando é desencadeado, o Cristo foi declarado Filho de Deus, Romanos 1,4. A ressurreição de Cristo é o carimbo: eu aprovo o serviço. Essa é a imagem aqui. A ressurreição do Senhor Jesus é como se o Pai dissesse: eu aceito o serviço, está concluído, está pago os pecados do homem. E agora então, tendo concluído este serviço, Jesus diz que toda a autoridade foi dada a Ele. A gente não tem tempo, infelizmente, mas seria interessante a gente ver como que nesse descarrego de autoridade, quando Jesus ressuscita, alguns santos ressuscitam também. E eles foram vistos na cidade santa, em Jerusalém. Mas isso é para um outro momento. Foi dada a autoridade. Essa palavra que nos chama a atenção, autoridade. Que autoridade é essa? Que autoridade Jesus se refere? Deixa um dedo aí em Mateus 28.
E olha, aqui a autoridade Jesus se refere em João 17:2. João 17:2. Diz ali, em João 17:2: pois lhe deste, ao Pai deu, toda a autoridade sobre a humanidade, para que conceda, está aqui, vida eterna a todos que lhe deste. Foi deixado nas mãos de Jesus a autoridade para dar a natureza divina a todos que o Pai escolheu, segundo o texto que nós acabamos de ler. Foi deixado nas mãos de Cristo a autoridade para conceder um pedaço de Deus, uma faísca de Deus, para todos aqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Ser salvo, como eu disse ainda há pouco, quando a gente estava aqui naquele momento de recolhimento de dízimos e ofertas, é participar de Deus, é ter um pouco de Deus. Pedro chama de nova natureza. E no tribunal de Cristo, aqueles que receberam essa nova natureza são chamados de ovelhas. E aqueles que não receberam essa nova natureza, que não foram salvos, são chamados de bodes. E Cristo, a quem foi dada esta autoridade, vai separar as ovelhas dos bodes, como lemos em Mateus 25. Tu estás com Mateus 28? Passa 2 páginas. Essa é a autoridade que foi dada ao Cristo ressuscitado. No tribunal de Cristo, os bodes serão separados das ovelhas, como lemos em Mateus 25, 46. E estes, os bodes, irão para o castigo aion, eterno, mas o justo para a vida aion, eterna. Aprendemos aqui a gravidade do que é não ser salvo, não ter Cristo, não participar do novo nascimento. Porque a gente aprende nesse texto aqui que o cumprimento da vida eterna e o cumprimento da morte eterna, que não é deixar de existir, é o castigo eterno, é o mesmo. A mesma palavra utilizada para descrever vida eterna é a mesma palavra que é utilizada para descrever castigo eterno. Qualquer que seja o tamanho eterno, é o tamanho eterno da separação de Deus e o sofrimento eterno. Foi dado a Cristo esta autoridade para dar a vida e separar ovelhas de bode. É ainda interessante notar que a autoridade de Cristo é descrita no nosso texto como no céu e na terra. Por que razão Mateus descreve desta maneira? As duas expressões implicam a ideia de totalidade. A autoridade de Cristo não se resume apenas sobre a humanidade, sobre o ser humano. Quando ele diz aqui no céu e na terra, a gente vê no céu, por exemplo, descreve o mundo espiritual. Cristo tem autoridade sobre os anjos, os serafins, os arcanjos, os demônios, os santos de Deus que já morreram, já estão com ele, os principados, potestades e todo mundo invisível. A expressão na terra envolve todos os seres viventes, plantas, animais, montanhas, mares, tudo está debaixo da autoridade do Cristo ressuscitado. Homens bons e maus, cristãos, nós, outros cristãos satanistas, budistas, ateístas, o raio que o parta, tudo, sabendo ou não, estão subordinados a Jesus, a primícia da ressurreição. Amém, meus irmãos? Lemos em Efésios 1, 21 a 22, que Cristo foi assentado, abre aspas, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. O Cristo que nós adoramos é poderoso, é maravilhoso.
O Cristo que nós adoramos é muito maior do que aquelas imagens de carpinteiro que a gente vê no filme. É um Cristo glorioso, é o chamado Pantocrator, é o governador do cosmos. Em meio a este poder, a essa autoridade, a maior de todas as comissões foi anunciada. 19, portanto, à luz de tanta autoridade, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. A razão do evangelismo não é a necessidade das pessoas ímpias, embora haja necessidade, e este é um motivo, mas essa não é a razão maior. A razão maior para o evangelismo, para tornar Cristo conhecido, é obedecermos o comando dele. E qual é a importância disso, pastor Raik? Porque se a razão do evangelismo for a necessidade das pessoas, a igreja pode ser transformada numa ONG. Percebem o que eu estou dizendo? Se a razão para nós evangelizarmos as pessoas é a necessidade delas, a igreja pode facilmente ser transformada numa agência humanitária. A igreja pode ser transformada num órgão de assistência social. Então a razão, embora seja importante, a necessidade das pessoas tem o seu lugar, não estou diminuindo, mas a razão de nós evangelizarmos é o comando de Cristo, para fazê-lo conhecido, e não atender necessidades, embora elas sejam enormes. Existem organizações que fazem um trabalho maravilhoso, extraordinário, de alcance social. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e outras organizações maravilhosas, mas esse não é o trabalho da igreja, um braço de assistencialismo, não. Isso é muito bom, mas esse não é o nosso papel. É muito interessante a gente ter um entendimento correto disso aqui. A igreja cristã não é uma agência cujo foco é a promoção de bem-estar social. Eu vou dizer isso de novo. A igreja de Cristo nesse mundo não é uma agência cujo foco seja a promoção do bem-estar social, embora isso seja importante e a gente faça. Porque do que adianta se nós nos transformamos numa agência de promoção do bem-estar social, vamos dizer, ajeitando o dente de pessoa? O que adianta a gente ajeitar o dente e mandar a gente com um sorriso lá para o inferno? Não adianta nada. O que adianta? Vamos dizer ainda, coisa social, vamos dizer, engordar as pessoas com cesta. O que adianta a gente mandar a gente gorda para ver o diabo depois de morrer? Não adianta nada. Então, o foco da igreja, eu não quero diminuir esse aspecto que tem o seu lugar, e nós aqui na igreja somos um dos campeões de assistência social, fazemos isso, queremos. O Pão da Vida é um excelente exemplo. O Pão da Vida, outro dia, uma pessoa disse para mim, isso aqui está fora tudo aqui. Outro dia, uma pessoa disse aqui para mim, pastor, precisa levar a igreja para a praça, porque se não levar a igreja para a praça, é religiosidade só. Aí eu fiquei chocado com aquele, eu fiquei matutando, sabe quando você rumina em si? Eu fiquei matutando, eu disse, mas a igreja dessa jovem que disse isso para mim, não faz 10% de assistência social que nós fazemos. A igreja dela, ela vai para a praça, e nós também já tivemos momentos, mas a igreja dessa moça, nós fazemos, nós atingimos, nós vamos, a ideia dela é o ID, nós vamos pelo ECC, nós vamos pelo Pão da Vida, nós vamos pelo EJC, nós fazemos viagem missionária. O que é isso? Alô? O que é isso? Então a gente tem que ter cuidado com coisa social, para a gente não transformar a igreja num clube social. Nós vamos fazer, vamos continuar fazendo, mas o propósito da igreja
é anunciar Jesus Cristo como Senhor. Se a igreja não estiver fazendo isso, embora ela esteja promovendo o bem, ela está pervertida. É uma perversão do propósito da igreja, qualquer ação social que não comunique claramente Jesus Cristo como Senhor. Não adianta nada a gente estar dando cesta básica e de alguma maneira Jesus não está sendo promovido. O versículo 19 diz ainda, portanto, começa em português, portanto, Jesus está dizendo, por causa da minha autoridade, vão, ninguém vai poder parar vocês, vão, tenham bom ânimo. É interessante, queridos, também, que aí ele diz, portanto, ide, mas o verbo pode ser traduzido perfeitamente como indo, a palavra no presente contínuo, batizando, ensinando, enquanto você for. Não é ide para a praça, não é isso. O que ele está dizendo aí é enquanto você for para o seu trabalho, para o seu estudo, na sua vida, enquanto você for, anuncie que Cristo é Senhor. Indo para a universidade, indo para o gabinete onde você trabalha, lá naquele ambiente, lá no consultório, faça Jesus conhecido, e por causa desse ide, você vai batizar, você vai ensinar as pessoas. O único imperativo, neste versículo 19, é fazei discípulos, fazei discípulos. Todos nós somos comandados a ir, todos nós somos missionários, eu disse. Eu tive uma experiência que me marcou muito, quando eu estava morando em Londres. Uma vez eu fui para o culto, lá na igreja que eu ia geralmente, e o pastor colocou um grande quadro da cidade de Londres, e um bocado de alfinetes, agulhas com a pontinha vermelha, azul, etc. E aí quando a gente ia passando, ele dizia, onde é que você mora? Aí eu disse, em Borough. Aí ele colocou, olha, você é o nosso missionário aqui. Eu achei aquilo muito interessante. Cada membro daquela igreja ali estava representado por uma agulhazinha, um alfinete. Você é o nosso missionário, espalhado aqui nessa grande cidade de Londres. É neste sentido que nós somos missionários, onde você está. É nossa responsabilidade, e nós somos chamados não a fazer convertidos, mas discípulos. O que é? Isso aqui é matéria para um sermão. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que ensina as pessoas, que comunica, que ele ama Jesus acima de todas as coisas e de todas as pessoas, e ele morre diariamente para a sua própria vontade. Isso aqui é o resumo do resumo. Um discípulo é alguém que afirma pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelos seus atos, que ele ama Jesus acima de pai, mãe, irmão, até acima de sua própria vida, e também ele morre para a sua vontade. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito claro, mas não para aí. Aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não morre por seus desejos, aquele não pode ser meu discípulo. Isso aqui é discipulado em 2 versículos, Lucas 14, 26 a 28. A responsabilidade de fazer discípulos deve nos levar ao envolvimento na obra missionária, como eu disse, local, estadual e mundial. Seja fazendo isso pelo nosso testemunho pessoal, seja através de oração, seja pela via de agências missionárias que plantam e apoiam igrejas. Há ainda algumas coisas que eu queria destacar rapidamente no nosso texto. Batizando-os, ensinando-os a observar todas as coisas, batizando-os em nome. É interessante que
que esse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mostra duas coisas. O rebatismo é incorreto, alguém que foi batizado nunca deve ser rebatizado. E em segundo lugar, a gente vê aqui a unidade na diversidade da Trindade, em um nome, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou dar uma aula sobre a Trindade, então isso está bem fresco na minha mente. Se você quiser, hoje à noite, hoje à tarde, na aula de integração, o tema é Santíssima Trindade, você está convidado a ser ouvinte. Então, nós somos chamados então a ensinar pessoas, pelo nosso exemplo, pela nossa postura, orando, nos envolvendo na obra missionária, como muitos aqui fazem, a que as pessoas se tornem discípulas do Senhor Jesus. E a garantia de que elas se tornarão discípulos e nos apoiarão, Jesus mesmo dá. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos nós somos missionários, sabendo ou não deste fato. Cada crente é um missionário, foi comissionado pelo próprio Cristo. Essa responsabilidade é nossa, é da igreja de Jesus. Alguns de nós são bons, medianos, ruins e péssimos missionários. Devemos acordar para este fato. Muitos de nós, a única Bíblia que muita gente lê somos nós. Tem muita gente que não conhece a Bíblia. É onde você circula, no gabinete, na escola, você é a Bíblia que ele está lendo. Você é um missionário. Jesus nos comandou a missão em meio a muito poder e autoridade. Ele nos garante sucesso, pois seu poder é sem limite e sua companhia conosco é eterna. Que nós possamos ser missionários do Senhor, nos envolvendo nesta campanha. Em nome de Jesus, amém.